A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 23. E os assuntos do vídeo de hoje serão: quais eram as pessoas que não poderiam fazer parte da congregação de Israel, do povo de Deus, né? Então, aqui neste capítulo, nós vamos ver que Deus não aceitava qualquer pessoa para fazer parte do seu povo, né? Porque ele estava consagrando a nação de Israel. Era um povo separado, era um povo santo, que Deus iria utilizar para julgar as nações de Canaã, que atingiram o limite da sua injustiça, né? A medida da injustiça. E Deus não suportava mais o pecado daquelas nações e separou, libertou Israel do Egito, tratou ele no deserto, santificou, consagrou, preparou sacerdotes, e com esse povo santo ele iria julgar as nações de Canaã. Isso simboliza a igreja também, né? Deus também separou um povo, pegou as pessoas do pecado, pegou as pessoas que estavam na escravidão do pecado, limpou elas pelas provações, pelo Evangelho, pela sua palavra, pelo batismo, pela fé em Jesus Cristo, nos banhou com seu sangue precioso e lavou nossas vestes, santo é Deus. E agora nós temos uma nova oportunidade, agora nós somos um povo santo, e Deus usa a igreja de Cristo para anunciar o Evangelho, para ser a luz do mundo e sal da terra, para mostrar, para julgar as nações idólatras, as nações pecadoras, para anunciar o Evangelho, anunciando o reino de Deus. Porque quanto mais a igreja se cala, quanto mais a igreja se esconde, mais as trevas se levantam. Nós estamos vendo muito isso nos tempos de hoje, né? O pecado chegou aos limites, né? E a terra geme. E está acontecendo muitos desastres, acontecendo muitas coisas ruins, porque o pecado se multiplicou. Então é necessário que a igreja se levante e brilhe, se coloque em lugares altos, como Jesus Cristo ensinou, né? Que a luz não é para ficar debaixo da cama, a luz é para colocar em lugares altos, para iluminar o máximo possível. Nós temos que iluminar. E a gente ilumina as pessoas com o conhecimento da palavra, e pela pregação do Evangelho, o Espírito Santo vai convencer as pessoas a praticar o bem, a praticar a palavra de Deus. E o mundo vai se tornando cada vez melhor, né? Mas enquanto a igreja se cala ou prega só as passagens que lhes são importantes, para arrecadar dinheiro, para chamar as pessoas para a igreja, mas não prega o arrependimento, não prega o que é pecado, o que não é, aí o pecado toma conta. E é o que nós estamos vivendo hoje, né? O mundo jaz no maligno, né? Então a gente tem que trabalhar, tá bom? Então, Igreja de Cristo, vamos trabalhar, vamos anunciar o Evangelho, tá? Porque foi para isso que Jesus Cristo nos chamou, para evangelizar e para iluminar as pessoas pela sua palavra, né? Porque Jesus Cristo é o único caminho que leva à salvação. E nós temos que anunciar esse caminho, senão as pessoas não vão conseguir chegar até o reino da glória, tá bom? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, aqui do seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. Aqui a gente vai começar a falar sobre eunuco, esse primeiro verso aqui, né? Quem nunca ouviu falar de eunuco vai aprender o que é eunuco hoje, tá bom? Aqui, ó, o primeiro verso. E quebrado, de quebradura ou castrado, não entrará na congregação do Senhor. Então aqui o primeiro da lista que não poderia fazer parte da congregação de Israel eram as pessoas castradas, as pessoas que mutilaram seus órgãos genitais, né? E por que eles faziam isso naquela época, né? Então isso aí se chama eunuco. Aí Jesus Cristo ele definiu bem o que é eunuco, né? Isso vai estar em Mateus capítulo 19, verso 12, que é Jesus Cristo falando, tá? Porque há eunucos que nasceram assim. Então tem pessoas que nascem com seus órgãos genitais com defeito, com má formação, né? E isso até os dias de hoje acontece, tá bom? E há eunucos que pelos homens foram feitos tais. Então também, principalmente na época de Moisés, do Antigo Testamento, era normal os senhores de escravos mutilarem os seus escravos, os órgãos genitais, para que eles não tivesse perigo deles se relacionarem com a sua esposa, com as mulheres da casa, né? E também para se dedicarem totalmente ao seu serviço, para não ficarem pensando em namorar, fazer filhos, né? Para que eles se dedicassem totalmente ao serviço. Então esse é o outro exemplo que Jesus Cristo deu. E outros há que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Então Jesus Cristo também falou que tem pessoas que faziam isso, esse voto de castidade, pelo reino dos céus. Então, da mesma forma que o senhor dos escravos deixava a pessoa, transformava o homem em eunuco, para ele se dedicar totalmente ao seu serviço, para ele não ficar pensando em mulheres, para ele não se desviar a atenção do seu serviço, também tem pessoas que fazem isso consigo mesmas, fazem esse voto de castidade pelo reino dos céus. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo ele fez um voto de castidade. Ele se casou com a palavra de Deus. Ele se casou com o evangelho. Então ele se dedicou de corpo e alma à pregação do evangelho. Então ele não dividiu o tempo com esposa e com filhos. Ele se dedicou totalmente à palavra de Deus, por opção dele, tá? Porque ele mesmo fala que o certo, que a vontade de Deus é que o homem se case, né? Mas aí ele coloca um parênteses assim e fala, mas a minha opinião é que vocês não se casem, que vocês se dediquem totalmente a Deus, né? Então isso é a opinião de Paulo. Deus quer que todo mundo se case, tá? Mas aquele que aceita, que não quer casar para viver o evangelho, Jesus Cristo aceita, tá? Isso aqui está em Mateus capítulo 19, 12, né? Quem pode aceitar isso, aceite-o, né? Então Jesus Cristo falou, se a pessoa fez um voto de castidade para se dedicar totalmente à obra de Deus, Jesus Cristo o aceita, amém? Então aqui, por que no Antigo Testamento Deus não aceitava os castrados para fazer parte da nação de Israel? Por um motivo simples, porque Deus prometeu a Abraão que ia fazer a descendência dele maior do que as estrelas do céu, maior do que a areia das praias da terra, né? Então, não tinha interesse para o Senhor homens que não poderiam ter filhos junto da nação de Israel. Então, um dos motivos era esse, tá bom? Deus queria que a nação de Israel chegasse na terra de Canaã e proliferasse, e se multiplicasse, tá bom? Para cumprir a promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Então, esse é um dos motivos. Outro motivo é para simbolizar o pecado. Então, quem estudou comigo estudo bíblico de Levítico sabe muito bem isso, que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento, né? Então aqui, pela lei, Deus está ensinando a nação de Israel o que é pecado. Eles não sabiam ainda o que era pecado, né? Deus estava apresentando para eles o que é o certo, o que é o errado. E uma maneira de Deus falar com eles é através de simbolismos. Deus falava com eles de maneira física, através, por exemplo, aqui ó, é uma deficiência física, né? O homem castrado. Ele não poderia fazer parte da congregação de Israel. Ou seja, a congregação de Israel é santa, não pode aceitar nada com defeito. Da mesma forma que eles ofereciam um sacrifício de cordeiros, os cordeiros não poderiam ter defeito, não poderiam ter mancha nem defeito. Então isso simboliza pureza, perfeição, tá bom? Não é um preconceito que Deus tinha com essas pessoas que eram castradas. É porque ele precisava que a nação de Israel se multiplicasse e também para simbolizar que a imperfeição física é um simbolismo de pecado. Também que a gente estudou em Levítico também, que a lepra, por exemplo, é uma doença física, mas ela também simboliza o pecado, né? E Deus vai fazer várias referências sobre isso, né? Deus vai separar os alimentos, vai ter os animais que são puros e os animais impuros. Então Deus vai sempre fazer essa categoria de puros e impuros, perfeito e imperfeito, para que a nação de Israel pudesse entender o que é o certo, o que é o errado, o que é santo e o que é pecado. Amém? E aqui, ó, no Antigo Testamento não poderia fazer parte da congregação de Israel os eunucos, né? Mas isso só até chegar em Canaã e se multiplicarem, né? Então, e por quê? Porque em Isaías ele vai fazer uma profecia que os eunucos eles entrariam no reino do céu, eles poderiam fazer parte da congregação de Israel e vão entrar no céu também, né? Porque Deus não se importa com deficiência física da carne, né? Ele se preocupa com deficiência espiritual, né? Se você está no pecado, aí Deus não te aceita, né? Deus vai te rejeitar. Mas se você se arrepende e você busca a salvação através da fé em Jesus Cristo, Ele vai te aceitar. Amém? E isso vai ficar bem claro em Isaías capítulo 56, verso 3 e 5. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Também lhes darei da minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o dos filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles, que nunca se apagará. Santo Jesus Cristo. Que nunca se apagará, para sempre, né? Então, aqui está falando de eternidade, está falando do reino dos céus. Mas também essa inclusão foi feita na nação de Israel também. Após eles conquistarem as terras e se multiplicarem, tinham eunucos lá em Israel também, né? E essa profecia, Isaías falou para eles que tanto os estrangeiros que se converteram ao judaísmo, né? Que guardavam sábados, que guardavam a lei do Senhor, e tanto os eunucos que se converteram e aceitaram a Deus como seu Salvador e a praticar a lei,
esses foram salvos, amém? E da mesma forma na igreja, não importa a sua condição física, não importa o país que você é, a língua que você fala, a sua condição financeira, pouco importa isso para Deus. Deus só quer a conversão, o seu coração sincero, dedicado a Deus e a Jesus Cristo. Se você aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, não importa a sua deficiência física, não importa os pecados que você praticou antes, no momento que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você é limpo dos seus pecados, você é perdoado, e agora você tem uma oportunidade de ser uma nova criatura. Quando você batiza, você nasce de novo. E você vive para Deus e para praticar o Evangelho. Amém? Então isso aqui é muito bonito, essa profecia, né? Isso dá esperança para todas as pessoas, que não importa a deficiência, não importa o que ela já fez. Até o eunuco, como Jesus Cristo ensinou, né? Em Mateus 19:12, tem aquelas pessoas que se mutilaram, né? Então, hoje em dia, tem muito, por causa dessa ideologia de gêneros, muitas crianças foram doutrinadas, muitos meninos foram doutrinados aprendendo que eles eram meninas trans e retiraram seus órgãos genitais, né? Fizeram a cirurgia de mudança de sexo. E se essas pessoas vinham se arrepender, se elas aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador, ouvir o Evangelho e viver para Cristo, elas vão entrar no céu também. Amém? Isso aqui, Jesus Cristo deixa bem claro, né? Ele falou, quem pode aceitar isso, aceite-o. Jesus Cristo aceita. Se você se converter, não importa o que você fez com o seu corpo. Amém? Se você aceitar Jesus Cristo, você está perdoado. E você vai entrar no céu. Amém? Só que aí você não pode mais praticar os pecados que você fazia, né? Porque Deus, na sua palavra, ele ensina várias vezes que ele abomina o homem que se relaciona com homem, mulher que se relaciona com mulher, né? Então é necessário ter uma conversão, uma transformação. Mas o que você fez com o seu corpo, que já é irreversível, não dá mais para mudar, Jesus Cristo te aceita do jeito que você é. Mas a tua atitude tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Tem que ser uma nova criatura, amém? Já vi vários testemunhos de pessoas que eram trans, que se arrependeram, se converteram e estão servindo a Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Jesus Cristo os aceitou, pela sua palavra está escrito que ele aceita, e vão entrar no reino do céu se elas se arrependeram de coração sincero e buscam viver uma vida santa com Cristo, né? Amém? Então ficou bem claro essa parte de eunuco, né? Mas para ficar bem mais claro ainda, ó, em Atos capítulo 8, verso 35 e 38. Estava Felipe abrindo a boca e começando, nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Então o eunuco está perguntando para Felipe. Ele estava estudando Isaías, e o Felipe perguntou para ele se ele estava entendendo o que ele estava lendo, e o eunuco falou, como eu vou entender se ninguém me explica, né? Aí o Felipe foi lá, evangelizou ele, explicou a passagem de Isaías que apontava para Cristo. O eunuco acreditou, e quando eles estavam passando por uma água, ele falou, o que me impede de eu ser batizado, né? Aí o Felipe sabia que ele era eunuco, e não falou, olha, você não pode ser batizado porque você é eunuco, né? Não, ele falou assim, olha o que o Felipe disse para ele. E disse Felipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Então Felipe batizou o eunuco, Santo é Jesus Cristo. E lembra que no começo desse texto aqui, foi o Espírito Santo que mandou o Felipe e pregar para esse eunuco, né? Então a obra de Deus é maravilhosa, tá? Então toda pessoa que tem sede, que está procurando, que está lendo a palavra de Deus, ele vai encontrar. O eunuco, ele estava lendo Isaías, ele não estava entendendo, mas Deus conhecia o coração dele, sabia que ele estava procurando entender a palavra de Deus. E através da leitura da palavra, dessa curiosidade que o eunuco tinha, o Espírito Santo moveu Felipe de onde ele estava para evangelizar o eunuco e ele foi batizado. É assim que a obra de Deus funciona. O Espírito Santo está sempre trabalhando a favor daqueles que buscam o Senhor. Se você está buscando o Senhor, fica tranquilo que você vai ter um encontro com Deus, vai ter um encontro com Jesus Cristo. Deus vai mandar um anjo do Senhor, vai mandar um pregador falar da palavra de Deus. Ou você que está me escutando aqui hoje, essa palavra é para você se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, e você será feliz vivendo no Evangelho, e você vai ver a transformação na tua vida, como vai mudar a sua história, Santo Deus, e você vai perceber o quanto Deus é maravilhoso, amém? Então ficou bem claro aqui a parte do eunuco, né? Agora vamos para o próximo assunto. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação. Não, perdão, verso 2. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Então, o segundo da lista que não poderia fazer parte da congregação de Israel eram os bastardos. O que é um bastardo? Bastardo é aquele que nasce numa relação fora do casamento.
né? Quando é fruto de um adultério ou é fruto de um incesto, né? Então aqui, ó, em Gênesis capítulo 19, 30 a 38, vai dar um caso de bastardo por incesto, né? Lembram quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e pediu para Ló fugir com suas filhas e sua esposa para, para o alto, né? Para sair daquela cidade de Sodoma e Gomorra que seria destruída? Então, quando eles fugiram, sua esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal, e ele e suas filhas foram morar numa caverna. E as suas filhas o embebedaram e tiveram relação com ele e tiveram filhos com Ló. Então, eles são fruto de um incesto, né? Então, os filhos de Ló são bastardos. E os filhos de Ló vai estar escrito aqui em verso 3 de Deuteronômio 23, né? Ó. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Ou seja, Deus não quer fruto de pecado no meio do seu povo, né? Então, os amonitas e os moabitas, eles são descendentes dos filhos de Ló, que são filhos bastardos, que nasceram de um incesto. E por isso que Deus não autorizava esse povo se misturar com o povo de Israel, porque o povo de Israel, Deus separou para ser santo, né? Deus não quer fruto de pecado junto com o que é santo. Verso 4. Porquanto não saíram aqui, o primeiro motivo que ele não aceitava os amonitas e os moabitas é porque eles eram fruto de um pecado, né? Mas olha, tem mais motivos, tá? No verso 4. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito, porquanto alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então, além deles não receberem o povo de Deus com hospitalidade, quando eles estavam fugindo, sendo libertos do Egito, passando pelo deserto, eles chegaram na terra dos amonitas, né? Eles não lhe deram pão, não lhes deram água, não foram hospitaleiros com eles, não receberam bem. E além de não receber bem, além do pecado de omissão, de não fazer o bem a quem precisava, eles contrataram Balaão para amaldiçoar esse povo ainda, santo é Deus. Então, Deus viu tudo isso que eles fizeram, Deus não podia aceitar eles no seu povo, né? Você que está sendo injustiçado, você que está sendo perseguido, o seu dever como cristão é perdoar, amém? Mas o Senhor da Justiça, Ele está olhando o teu caso, tá bom? E Ele não vai deixar esse povo te prejudicar, tá bom? Deus está a seu favor, Jesus Cristo está a seu favor, e Ele vai batalhar a seu favor, amém? Da mesma forma que os amonitas prejudicaram o povo de Israel, Deus não esqueceu. Deus não esqueceu o que as pessoas más fizeram contra você, amém? Mas é seu dever, como cristão, mostrar que você não é do mesmo nível deles e perdoar esse povo e pagar o mal com o bem, amém? Verso 5. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em benção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Deus te ama, meu irmão. Jesus Cristo te ama. Então, toda a maldição que for jogada contra você, Deus vai transformar em benção. Então, não tema, não fica preocupado. Tema a Deus. Procure agradar o seu Deus, o teu Senhor, agradar a Jesus Cristo, o Espírito Santo que está dentro de vocês, e vocês serão abençoados por Deus, amém? Tudo que fizerem de mal contra vocês, Deus vai transformar em bem, amém? Isso é maravilhoso. Então tenha essa confiança no coração de vocês, tá? E aqui agora a gente vai entender o papel da igreja, né? Então, aqui é Mateus capítulo 25, verso 41 e 42. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram de beber. Então aqui Jesus Cristo está deixando bem claro. Se a gente não for hospitaleiro, se a gente não der comida para quem está com fome, não der bebida para quem está com sede, não tiver caridade no nosso coração, não vai entrar na congregação dos santos, na congregação eterna lá no céu, amém? Então, para fazer parte da igreja de Cristo, é necessário ter caridade e ajudar aquele que precisa, tá bom? Porque que os amonitas, eles não fizeram isso com o povo de Israel. O povo de Israel estava com fome, com sede, saindo do Egito, passando prova no deserto, e os seus irmãos amonitas não fizeram caridade com eles. Pelo contrário, amaldiçoaram eles, né? Mas Deus transformou essa maldição em bênção. Então, quantas vezes nós estamos precisando de ajuda e a gente pede ajuda pensando que as pessoas são amigas nossas, elas negam e nós ficamos tristes. Mas não fique com raiva desse teu irmão, não, perdoa ele, porque o Senhor da Justiça está vendo tudo que está fazendo, tá? E todos aqueles que são humilhados serão exaltados, santo é Deus. Verso 6. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias, para sempre, né? Então isso aqui está falando de eternidade no céu. Então, para sempre, Deus sempre vai julgar aqueles que fazem injustiça, tá bom?
Então, o povo de Israel, eles tinham que viver suas vidas. Não era para eles procurar se misturar com esse povo. Era para eles ficarem espertos, porque eles prejudicaram a nação de Israel. Então, não era para se misturar com os amonitas, né? Porque eles fizeram muito mal para a nação de Israel. Então, para continuar vivendo a vida deles, e que Deus ia fazer a justiça com eles, né? Mas para sempre. Então, não procurarás nem paz, nem bem todos os teus dias, para sempre, eternamente. Então, até hoje, Jesus Cristo, ele cumpre isso daqui. Todas as pessoas que não dão alimento para o próximo, não têm caridade, não ajudam o próximo e amaldiçoam as pessoas, fazem o mal para os outros, Deus, para sempre, ele vai condenar essas pessoas, tá bom? Em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15. Não se associem com os descrentes. Com efeito, como seria possível conciliar a justiça com a iniquidade? E que haverá de comum entre a luz e as trevas? Que harmonia poderia haver entre Cristo e o diabo? Não tem, tá? Então a gente tem que buscar paz com todo mundo. Mas se as pessoas insistem em fazer o mal, não se misture com elas, tá? Se afaste dessas pessoas, perdoe elas, porque Jesus Cristo nos ensinou que nós temos que perdoar, para que, se a gente não perdoar, a falta de perdão faz mal para a gente, não para o próximo, tá? Então, você tem que perdoar para você se sentir melhor, para você conseguir dormir tranquilo, para aquilo não te afetar. E a partir do momento que você perdoa, você também é perdoado por Cristo. E Cristo vai batalhar por você, tá bom? Então, todos aqueles que praticarem justiça com você, entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo e durma tranquilo, em paz. E ame seu irmão, ore por ele, ore pela família dele, e vocês vão ver que vocês vão ser muito mais felizes, amém? Lucas, capítulo 5, verso 31 e 32. E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então tem muitas pessoas que falam assim: mas Jesus Cristo andava com os pecadores, Jesus Cristo andava com os ímpios, mas tinha um motivo para ele andar com eles, né? Porque eles estavam doentes espiritualmente. Então toda pessoa que está no pecado, toda pessoa que pratica a iniquidade, ela está doente. E é necessário que se pregue o evangelho tem que chegar nessas pessoas, tá bom? É o único motivo que você pode se misturar com essas pessoas, para anunciar o evangelho. Mas a partir do momento que você percebeu que você pregou o evangelho, essas pessoas que te rejeitaram, essas pessoas não estão com o coração aberto para ouvir o evangelho, não insista, tá bom? Prega, faz sua parte e deixa o Espírito Santo trabalhar. Quando elas estiverem com o coração preparado, Deus vai mandar pessoas no momento certo para anunciar o evangelho para elas, tá bom? Mas na Bíblia inteira nos ensina que a gente não pode se misturar com o pecado, tá bom? Com os pecadores. Jesus Cristo andava com os pecadores para levar eles ao arrependimento, amém? Verso 8. Os filhos que lhes nasceram na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Então, quando eles iam para a batalha, eles tinham que estar em santidade e consagração, porque era Deus que dava a vitória para eles, né? Eles não conseguiam as vitórias com o seu próprio braço, né? Então é necessário que a gente esteja em consagração, para que Deus trabalhe a nosso favor, tá bom? Para que a gente possa sair vitorioso nas batalhas. Verso 10. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente de noite não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do exército. Então, que acidente é esse aqui, né? Então, lá em Levítico 15, vai deixar bem claro para nós, né? Vou fazer a leitura aqui para vocês. Levítico 15, capítulo 16. Também quando a semente de um homem sair dele, deverá tomar um banho completo e ficará impuro até ao fim da tarde. Né? Isso acontece muito entre os adolescentes, né? A pessoa está dormindo, quando acorda, o sêmen saiu, né? Então, esse é o acidente que está falando aqui no verso 10, tá? Quando entre ti houver algum que, por algum acidente de noite, não estiver limpo, sairá fora do exército e não entrará no meio do exército. Então, se algum do exército de Israel tivesse ejaculado durante a noite, ele não poderia fazer parte do exército, porque ele estava impuro, amém? E não poderia batalhar, ele teria que tomar banho e só estaria puro à tarde só, né? Que é o verso 11. Porém, será que, declinando à tarde, se lavará em água e, em se pondo o sol, entrará no meio do arraial. Então ele tinha que ficar para fora do arraial, tomar o banho, ficar fora do arraial, e só quando o sol se pôr ele podia voltar, amém? Aí ele podia fazer parte do exército novamente. Também terás um lugar fora do arraial, e aí sairás fora. Então esse verso 12 aqui está falando de um banheiro, né? A gente vai entender por que é o banheiro, né? Então, no acampamento,
eles tinham que fazer uma barraquinha do lado de fora. Era o banheiro, para eles fazerem as necessidades deles lá, tá? Por higiene, né? Para não ter doenças entre eles. Mas também tem outro motivo aqui, ó. Verso 13. E entre as tuas armas terás uma pá. E será que, quando estiverdes assentado fora, então com ela cavarás e, virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Então, junto com as armas deles no acampamento, era para eles terem paz. Para quando eles fossem lá no banheiro, eles levar a pá, e as necessidades que eles fizerem lá, eles enterrassem. Olha o motivo disso, né? A parte espiritual, a parte física a gente entende que é higiene, né? Para não ter doença, não ter moscas, para não ter doença lá no meio do arraial, né? Mas a gente vai entender a parte espiritual aqui, ó. Por quê? Ó? Verso 14. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Então, olha aqui, para a nação de Israel estar segura, ela tinha que manter o seu arraial limpo, tanto da parte física, das necessidades fisiológicas, né? Mas também na parte espiritual, para que os anjos do Senhor estivessem acampados junto com eles, para que quando Deus viesse proteger eles dos seus inimigos, ele não encontrasse iniquidade no meio deles, porque se ele encontrasse iniquidade, em vez dele lutar contra os inimigos de Israel, ele ia atacar o próprio Israel, porque Deus não tolera o pecado, tá? E Deus não faz acepção de pessoa. Não importa se é de Israel, não importa se é cristão, não importa quem for. Se estiver em pecado, você é contra Deus, tá bom? Mas a partir do momento que você busca a santidade, você está no time de Deus, amém? Verso 15. Não entregarás seu senhor, não entregarás a seu senhor o servo que se fugir a ti de seu amo. Esse verso 15 é bonito, né? Então era comum os outros povos, porque eu já expliquei em outros vídeos, né, que a escravidão em Israel não era escravidão, né? A servidão lá era uma caridade, né? Eram as pessoas que eram muito pobres, que não tinham condição de pagar suas dívidas, elas ofereciam serviços a uma família. E aquela família pagava metade de um salário para aquele servo, né? Então eles eram bem tratados. Tanto eles eram bem tratados que aqueles que não quisessem sair da servidão, eles furavam a sua orelha, eles eram aceitos para servir a seu Deus, a servir aquele amo para sempre, né? Santo Deus. E aqui Deus está falando uma lei que se tivesse escravos de outros povos que eram maltratados, chicoteados, não recebiam nada, mal tinham comida para se alimentar, né? Eles fugiam, a primeira oportunidade que eles tinham, eles fugiam. Eles iam para onde? Para Israel, porque Israel cuidava bem dos servos, né? E então Deus acolhia, então Deus deu um mandamento de acolhimento. Se algum escravo fugir de outra nação e vir aqui servir a Israel, não devolva eles para o povo deles, porque eles vão ser maltratados lá e vão perigoso até morrer, né? Cuida deles aqui, porque tem que tratar bem eles, tem que tratar o povo, tem que mostrar que o Deus de Israel é diferente. O Deus de Israel, ele é misericordioso, ele é acolhedor. Todo aquele que aceita a Deus como seu Salvador tem proteção. Todo você que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você é protegido. Você não vai ser mais devolvido para o adversário das suas almas que te afligia, que você era escravo nas mãos dele, você era viciado em drogas, você sofreu demais, o seu casamento sofreu ataques, você se divorciou, você sofreu muito, porque você estava nas mãos do adversário, do inimigo. Ele era o teu Senhor, mas você foi liberto, você fugiu dele e foi servir ao Senhor. Deus, Jesus Cristo te recebe, Santo Deus, e ele nunca mais vai te mandar embora, Santo Deus. Verso 16. More contigo, em meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde bem lhe estiver, não o oprimirás. Deus está mandando, não pode oprimir esses que você recebeu. Então, Jesus Cristo ele nunca vai oprimir aquele que ele recebe, porque ele deixou isso bem claro na lei de Moisés. Santo Deus, da mesma forma que Israel tinha que aceitar bem os estrangeiros e os escravos, e não oprimir eles, tratar eles com dignidade, né? Jesus Cristo ele está nos limpando, nos tratando com dignidade de tudo que nós sofremos na mão do adversário, amém? Aqui em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Deus. Aceitou Jesus Cristo, meu irmão? Nada vai te separar desse amor de Deus, só se você rejeitar Ele mesmo, só se você, por apostasia, né? Apostasia é quando você rejeita a fé. Aí é a única opção de você sair das mãos do teu Senhor.
Mas enquanto você quiser servir a Jesus Cristo, pode estar na fraqueza, você pode estar caindo, você está com dificuldade de servir ao Senhor. Enquanto você não desistir, Jesus Cristo não vai desistir de você, amém? Ele vai te ajudar, vai te limpar, vai te reerguer, até que você possa conseguir entrar no céu, amém? Porque esse é o desejo do nosso Deus, do Deus Pai, esse é o desejo do nosso Salvador Jesus Cristo. Tanto que ele veio aqui à terra, sofreu, foi humilhado, morreu morte de cruz por muito nos amar, né? João capítulo 10, verso 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ninguém pode te arrebatar das mãos do nosso Salvador, Jesus Cristo, também, porque toda autoridade foi dada a Ele, e todo poder foi dado a Ele pelo nosso Pai Celestial. Santo é Deus. Verso 17. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Então, outra categoria de pessoas que não poderiam fazer parte da congregação de Israel eram as prostitutas, que ganhavam dinheiro vendendo seu corpo, né? E também os sodomitas. Sodomitas são os homossexuais, né? O pecado de Sodoma e Gomorra, qualquer é o pecado dos homossexuais. Homem com homem, mulher com mulher. Então, o sodomita é isso. Então, também não poderia permitir prostituta nem sodomita no meio de Israel, tá bom? Não trarás salário de prostituta, nem preço de cão à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Então, tanto a prostituta que está em prostituição quanto o sodomita, eles são abominação ao Senhor. Mas quando eles aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, eles são limpos pelo seu sangue precioso e não são mais abominação, porque seus pecados foram perdoados, amém? Mas é necessário se converter de verdade e parar de praticar as práticas que eles faziam, né? Maria Madalena, ela era prostituta, mas quando ela aceitou Jesus Cristo falou, vai, não peques mais. E ela foi salva, né? E ela era uma crente fiel, tanto que ela foi a primeira a chegar lá no domingo, lá quando Jesus Cristo já tinha ressuscitado no sábado, né? Quando ela foi a primeira a chegar lá para limpar o corpo do mestre, né? Mas já estava vazio, né? Mas o amor dela, a preocupação dela de chegar lá cedo, mostra a dedicação e a conversão verdadeira dela, né? Então mostra sinais de conversão verdadeiras, tá bom? Frutos do Espírito Santo, Santo Deus. E você será aceito e será salvo por Jesus Cristo, amém? Então não era nem para aceitar o salário deles, nem o dízimo deles, a oferta deles, não era para receber dessas pessoas, tá bom? Porque, como a gente estudou em Levítico, né? Tudo aquilo que uma pessoa impura toca se torna impuro também. Então o dinheiro dessas pessoas era maldito, era abominação, porque elas eram abomináveis e o dinheiro delas também era abominável diante de Deus, né? Deus não aceita, Deus não quer no meio da sua congregação ofertas de pessoas que estão no pecado. Então quando você vai dar uma oferta na tua igreja, primeiro peça perdão a Deus em nome de Jesus Cristo, porque todos nós somos pecadores. Então para que a sua oferta suba como aroma suave diante de Deus, agrade ao nosso Senhor, ore na tua casa, peça perdão e se arrependa e procure não fazer mais esse pecado que você está cometendo, amém? Aqui ele citou dois tipos de pecados, né? A prostituta e o sodomita. Mas não tem pecado maior, pecado menor. Todos nós somos pecadores, né? Então, toda oferta que nós vamos ofertar ao nosso Senhor, examine sua consciência e ore. Da mesma forma, para tomar Santa Ceia, é necessário que a gente verifique nossa consciência, peça perdão a quem te magoou, para quando a gente estiver com a consciência tranquila diante de Deus, a gente possa fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, amém? Apocalipse capítulo 22, versos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Então todo aquele que aceitou Jesus Cristo tem direito à árvore da vida, tá? Não importa a sua condição anterior, se era prostituta, se você era sodomita, homossexual, Deus aceita qualquer um, tá? Mas tem que ter arrependimento e conversão, tá? E possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora. Olha quem que vai ficar de fora da congregação dos santos, a eterna, lá no céu, né? Os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, né? Então aqui, ó, ficaram de fora os cães. Os cães são os sodomitas, tá? Os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, essa lista de quem não vai entrar na congregação dos santos. Se você pratica alguma dessas obras, se arrependa, porque Jesus Cristo falou que todo aquele que aceitar Ele como Salvador será limpo pelo seu sangue e vai comer da árvore da vida. É simples assim. Se arrependa e busque uma vida de santificação a Deus, tá bom? Não é fácil. Todo pecado, tanto faz se você é homossexual, se você é prostituta, se você é mentiroso, se você mexe com magia, com feitiçaria, se você é espírita, médium, todos esses pecados têm perdão.
É só você se arrepender, orar a Deus e você será perdoado. Amém? O verso 19. A teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usura. Usura é você cobrar juros, tá bom? Então aqui Deus proíbe cobrar juros da sua família, do seu próximo, tá bom? Então, mas aos que eram de fora, aqui é o verso 20, ao estranho emprestarás com usura, porém a teu irmão não emprestarás a usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo o que puseres a tua mão, na terra a qual passas a possuir. Então, foi assim que o povo de Israel cresceu, porque entre eles se ajudavam sem cobrar juros, mas os que eram de fora, eles cobraram juros, né? Até se vocês forem pesquisar quem são os donos dos bancos, quem são os grandes banqueiros do mundo, vocês vão ver que são judeus, tá bom? É o povo porque eles aprenderam muito bem isso aqui com Deus, de cobrar juros dos estrangeiros, das pessoas de fora, e enriqueceram. Então é muito difícil você ver um judeu pobre, tá? Porque a lei de Deus ensina a eles prosperarem, né? Então, entre eles, por exemplo, entre a sua família, você não vai cobrar juros, você vai ajudar. Entre os seus vizinhos, seu povo, as pessoas que são próximas de ti, não cobra juros. Mas dos outros você cobra, para você poder lucrar e crescer. Amém? Verso 21. Quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porquanto o Senhor teu Deus certamente o requererás de ti, e em ti haverá pecado. Então, toma cuidado quando vota, tá bom? Vota coisa séria, é só em extrema urgência, em caso de necessidade, tem algum parente seu que está muito doente, você já orou bastante, já ungiu, não resolveu, faz o voto, porque o voto tem um peso maior, tá? O voto Deus cumpre, tá certo? Mas é necessário você cumprir o que você votou, tá bom? Verso 22. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O certo é você não votar, mas em extrema urgência, se você precisar de um milagre, faça um voto, mas faça um voto que você possa cumprir. Ah, Senhor, se o Senhor me fizer esse milagre na minha vida, eu vou dar 10 cestas básicas. Se você tem condição de dar 10 cestas básicas, é um bom voto que você vai fazer, né? Ou eu vou dar testemunho na minha igreja, eu vou dar um testemunho na internet. O nome de Deus vai ser glorificado através do seu testemunho e você vai estar pagando o seu voto também, né? Tem várias maneiras de você pagar o seu voto, tá? O que saiu da tua boca guardarás e farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor, teu Deus, e o declaraste pela tua boca. Então a gente tem que cumprir a nossa palavra, porque Deus ele é zeloso da sua palavra. E nós que servimos a Deus devemos ser santos como Deus é santo, amém? Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até que te fartares, porém não as porás no teu vaso. Então, quando eles entrassem na vinha, era normal na nação de Israel, pela lei de Deus, que os frutos que caíam, eles podiam ser colhidos pelos pobres, tá? Então, não tinha cerca lá. Qualquer um pobre que tivesse com fome podia entrar na terra, na vinha do seu irmão e pegar os frutos que tinham caído no chão. E aqui, agora no Deuteronômio 23, no verso 24, fala que ele até pode colher, só que ele não. Aqui, ó. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo, até te fartares. Né? Então você pode comer até saciar sua fome. Mas você não poderia levar para casa, né? Para vender, ou para levar comida para os outros. Né? Porém, não as porás no teu vaso. Então você podia ir matar sua fome, né? Mas não podia encher um vaso e ganhar dinheiro com o trabalho dos outros, né? Porque o outro lá trabalhou a terra, plantou, cresceu a vinha, ele colheu as uvas lá, e pro outro lá e encher o vaso dele lá e levar para vender, para ganhar dinheiro, não, né? Então, para saciar sua fome, ok, não é pecado, tá bom? Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. É o mesmo caso do milho. Você pode ir comer o milho até saciar sua fome, mas você não pode ceifar aquele milho e pegar para levar para tua casa, tá bom? Isso aí já é abusar da hospitalidade, né, Santo Deus? Isso fica bem claro aqui em Lucas, capítulo 6, verso 1 e 5. Jesus Cristo fez isso com os discípulos, né? Lucas 6, capítulo 1, Lucas capítulo 6, verso 1 ao 5. E aconteceu que, no sábado, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. Então Jesus Cristo no sábado, ele estava junto com seus discípulos
colhendo milhos, cada um pegava um milho e debulhava aquele milho e eles estavam comendo aqueles cereais, né? E eles foram repreendidos pelos fariseus porque isso era feito no sábado, né? Então, os fariseus, como a gente já fez em outros vídeos aqui, eles eram hipócritas. Por quê? Porque eles não cumpriam a lei. Eles queriam forçar a lei de uma maneira pesada, né? Mas no sábado não era proibido a pessoa colher para se alimentar, para tirar sua fome, né? Aí Jesus Cristo deu outros exemplos lá. Leia na casa de vocês, Lucas, capítulo 6, do verso 1 ao 5. Aí vocês vão ter total entendimento desse assunto, né? Então, Jesus Cristo não estava pecando, eles não estavam roubando milho da colheita da seara dos vizinhos lá, né? Pela lei era permitido, amém? Só que os fariseus tentaram repreender ele porque isso estava sendo feito no dia de sábado. E no sábado você não vai poder comer? Santa Deus. Então, é umas coisas que os fariseus, até hoje, no tempo de hoje, tem muitas pessoas que falam que isso é pecado, você não pode ficar colocando um jugo pesado nas pessoas, né? Mas tem muitas coisas que não está escrito que a igreja ensina como doutrina, né? Então, fica atento, tá bom? É por isso que é necessário você ler a palavra de Deus para você não ser enganado. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Então, para entrar no céu, tem que ter santidade, tem que ter arrependimento. Não esteja naquela lista que eu falei do Apocalipse, né? Não seja sodomita, não seja cão, não seja feiticeiro, não seja mentiroso. Vamos buscar a santidade, vamos buscar o que é do céu, amém? E todos nós vamos nos encontrar no reino de glória junto com Jesus Cristo. E lá tem uma mesa posta, Santa Deus, e nós vamos ceiar a bodas do Cordeiro, Santa Deus. Vai ser lindo demais a festa de casamento lá no céu, tá? Eu espero encontrar com todos vocês lá no céu. Então,